Fala aí, programador, beleza? A Cassiano Neves aqui, direto do canal Programador Tech. E nesse vídeo, pessoal, a gente vai dar uma melhorada ali no nosso sistema de contatos. Hoje, a gente está gravando a senha do usuário de uma forma insegura, ou seja, toda vez que a gente cria um usuário, a senha que o próprio usuário cria ali para ele está sendo persistida no banco da forma que ele cria. E isso não é um padrão legal. Tá? Então a gente vai usar um carinha chamado hash. Mas primeiro eu peço que, se você não é inscrito, pessoal, se inscreva no canal, acione o sininho para você receber sempre as notificações dos nossos vídeos. Outra coisa, pessoal, quem segue aí o nosso canal, passa a seguir ali a nossa página do Instagram, é @canalprogramadortech. Através dessa página do Instagram, eu quero se comunicar diretamente com vocês, talvez a gente fazer uma live, fazer um bate-papo. Quero entender ali a dúvida de todos vocês, então começa a seguir lá a nossa página para a gente começar a interagir e começar a crescer ali também no nosso Instagram. Bacana? Agora, sem mais delongas, pessoal, bora aqui programar. Então bora lá, pessoal, vamos aqui de uma vez por todas aqui alterar aqui o nosso sistema de gravar a senha para ficar um pouco mais seguro, tá? Então aqui, se a gente entrar no nosso banco de dados e na tabela usuários, a gente vai perceber que o nosso usuário aqui, a gente sabe qual é a senha dele, né? E isso não é um padrão, isso não é um padrão legal. Ou seja, imagine você hoje com as suas contas, sei lá, no Instagram, Facebook e assim por diante, o dono do sistema, algo do tipo assim, sabe qual é a sua senha de fato, né? Isso não é um padrão. Basicamente a gente usa aqui um carinha aqui chamado hash, né, ou criptografia, né, para a gente de alguma forma esconder, encapsular a nossa senha, tanto para dificultar ali no momento ali de tentar hackear, né, a nossa senha, e também para a gente não ter acesso ali diretamente à senha do usuário, tá? Mas primeiramente, o que é hash, né? Bom, basicamente hash é um código criptografado, tá, num tamanho fixo, ou seja, por meio de um determinado algoritmo matemático, ele vai criptografar esse código, transformando em uma espécie de conjunto alfanumérico, que possui caracteres exclusivos. Tá, então basicamente a gente vai pegar uma senha aqui, vai usar um hash que ele vai transformar esse hash como se fosse uma criptografia para um padrão ali alfanumérico. Bacana? Vamos entrar aqui num site, entra aí no seu navegador de preferência e digita SHA-1 no Google, SHA-1 Online. O SHA-1, ele é um tipo de hash que a gente vai desenvolver aqui para nossas senhas, tá? Então, se a gente entrar nesse site sha1-online.com, aqui a gente consegue gerar esses hashes de uma forma online. Só para você perceber, é o seguinte, o hash 1, 2, 3, 4, 5, 6, o hash desse número aqui vai gerar esse resultado final aqui. Se eu trocar para número 6, 7 e mandar fazer o hash, gerou esse número. Ou seja, toda vez que eu tentar gerar aqui um hash de um determinado caractere aqui, ele vai ter um resultado diferente. Bacana? Então, por exemplo, o hash do valor 1 aqui é igual a este cara aqui, embaralhado, tá? Desta forma, a gente vai armazenar, no lugar de armazenar o valor propriamente dito da senha do usuário, a gente vai armazenar para dentro da nossa coluna senha o SHA-1 aqui que ele vai gerar, tá? Porque dessa forma a gente não vai ter chance alguma de saber qual que é a senha do usuário, né? Então isso vai ficar mais seguro, porque eu não sei a senha do usuário, somente aquele usuário vai saber a senha, tá certo? Agora, sem mais delongas, bora implementar aqui o hash, usando aqui o SHA-1, tá? Então, vamos fechar aqui esse navegador. Eu já estou aqui com o projeto aberto, pode abrir aí o projeto de vocês. E o que a gente vai fazer? A primeira coisa, a gente precisa criar uma classe aqui que faça esse algoritmo, né, do hash. Então eu vou criar aqui essa classe dentro da pastinha helper. Eu vou criar aqui uma classe
E eu vou dar um nome aqui de criptografia. Bacana. A classe criptografia aqui foi criada. Essa classe a gente vai mudar aqui ela para public static, tá? Ela vai ser uma classe estática. Então ela não precisa ser instanciada para acessar, né, diretamente. E a gente vai criar aqui um método de gerar o hash propriamente dito. E este método a gente também vai criar ele como estático. Então vai ser um public static. Ele vai retornar string, né? E o nome do método vai ser aqui gerar hash, tá? Então vamos dar o nome aqui de gerar hash. Este método de gerar hash, ele vai receber um dado aqui de entrada. E qual dado que vai ser? Vai ser o valor que eu vou transformar para o hash propriamente dito, tá? Então vai ser uma string e aqui eu vou dar o nome de valor. Porém, esse meu método aqui, ele vai ser um método de extensão. Então eu vou começar aqui a primeira variável dele, que vai ser string, como this. Vou dar um this, espaço, string, espaço, nome da variável. O que esse this vai fazer? Ele vai simplesmente, como ela é estática, vai virar uma extensão da string. Ou seja, toda vez que você tiver uma determinada string e dar um ponto, ele vai aparecer esse método de gerar hash, por exemplo, tá? Daqui a pouco vocês vão ver como que funciona isso. Então, aqui, propriamente dito, a gente vai fazer o nosso código do hash. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma variável aqui que vai instanciar ali o SHA-1 praticamente, tá? Então, eu vou dar um var aqui, vou criar uma variável chamada hash é igual a SHA-1. Esse SHA-1, a gente vai dar um botão direito do mouse aqui e vai mandar importar esta biblioteca. Importou a biblioteca e já apareceu aqui a nossa classezinha do SHA-1. Aí a gente vai chamar aqui o método create, tá? Do SHA-1. Show de bola. Próximo, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma variável com o nome encode. Vai dar um new nessa variável encode e vai chamar aqui o método do AskInCode. Então, vai ser assim, ó. Esse cara aqui, vocês vão dar um botão direito do mouse também, vai importar aqui useSystem.text e ele vai reconhecer. Você abre e fecha aí, porque ela é uma classe, está instanciando ela. Próxima variável, a gente vai criar uma variável, aqui eu vou dar o nome de array. Essa variável array, ela é igual ao meu encode.getBytes. Então, quero pegar todos os bytes exatamente aqui do valor que está vindo aqui do nosso método. Então, por exemplo, se eu digitar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai pegar todos os bytes desse meu valor e vai transformar aqui nesse array de bytes aqui. Bacana? Show de bola. Agora eu vou pegar esse meu array e vou chamar aqui a nossa variável array, vai ser igual ao meu hash.compute_hash, passando o array para dentro dela. Tá certo? Aí agora a gente vai criar uma outra variável. Eu vou dar um nome aqui de strhexa, tá? É igual a new string builder. E esse cara aqui a gente vai fazer o seguinte. O que a gente vai retornar aqui é uma string. Então a gente vai montar um string builder aqui para item por item aqui desse nosso array de bytes, a gente ir montando ali o nosso hash, né? Aqui a gente vai fazer um for each, tá? Para a nossa variável array. Aqui no lugar de ser um char, a gente vai mudar para um var, tá? E aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou mudar a variável c que ele deu para item, e aqui a gente vai pegar aqui nossa variável strhexa.append, passando o valor de item, porém aqui a gente vai dar um ponto toString, e aqui dentro a gente vai colocar aqui x2, tá? Bacana. E para retornar eu vou dar um return, minha variável hexa aqui, ponto toString. Bacana. Basicamente aqui o nosso método de gerar hash, aqui da nossa classe criptografia, está pronto. Agora a gente precisa
de fato aqui testar, né, se ele está gerando um hash ou não. Como que a gente vai testar esse método? A gente já vai testar esse método na hora de criar um usuário. Ou seja, agora quando a gente criar o usuário, ele precisa criar o usuário. O usuário vai digitar a senha dele lá, da forma que o usuário sabe, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou assim por diante a senha que ele quer. Só que na hora de salvar aqui, ele vai ter que salvar agora o hash, não mais a senha propriamente dito que o usuário digitou. Então, a gente vai aqui no nosso controller, na usuário controller, vamos no método aqui de criar usuário, vamos aqui no nosso usuário repositório, aperta aí o Ctrl F12 dentro de adicionar, que ele vai cair para o método de adicionar lá do repositório. E aqui, antes da gente adicionar o usuário, a gente vai fazer o seguinte, vamos entrar aqui dentro da usuário model, e aqui a gente vai criar um método para ele setar a informação ali da senha do usuário e acabar transformando naquele hash. Então como que a gente vai fazer? Eu vou criar um método aqui, public void set senha hash, certo? E o que esse cara vai fazer? Eu não vou receber nada de parâmetro porque a senha eu já tenho aqui preenchida, né, no momento que veio aqui da minha usuário model. Então aqui eu não preciso passar nada porque eu já sei que essa senha que está vindo da controller, ela vai ser a senha que o usuário digitou, né? Então sem ser hash. E aqui eu vou pegar e vou transformar essa senha, agora vai passar a ser ela mesmo, ponto, gerar hash, que é aquele método que a gente criou. Se a gente dá um botão direito do mouse aqui, ele vai dar a opção da gente importar o nosso helper lá. E aí, olha só, aquele cara que a gente estava usando lá aqui da criptografia, o this, serve exatamente para deixar usar aqui essa informação. Isso aqui se chama método de extensão. Por exemplo, se eu tirar o this aqui, ó, ele não vai dar essa possibilidade aqui de eu usar o método mais gerar hash assim, tá vendo? Então eu posso usar um this aqui e ele vai simplesmente deixar eu utilizar o gerar hash como extensão dessa string da senha. Então aqui eu estou falando que a senha é igual a ela mesmo convertida para hash. Vou salvar e aqui no nosso repositório de usuário repositório, no nosso método de adicionar, antes dele dar usuários add, eu vou chamar o meu usuário ponto set senha hash, tá? Que é transformar a senha para hash, basicamente isso. E aqui a gente vai dar um play. Vou logar aqui com o usuário ADM, vou em usuários, eu vou criar um novo usuário. Esse novo usuário eu vou criar aqui como Bernardo. Eu vou dar o nome aqui, o login de Bernardo, o e-mail bernardo@gmail.com, login vou colocar de Bernardo mesmo, com B minúsculo, vai ser administrador e a senha do Bernardo eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. A gente já criou o usuário, o Bernardo está aqui. Se a gente vir aqui no banco de dados, vamos ver aqui como que ficou a senha do Bernardo. Olha a senha do Bernardo como ficou. Já aqui usando o hash. Bacana, né? Agora, o que a gente vai fazer? Tem um problema. Se eu tentar entrar com o Bernardo, eu vou sair aqui do sistema e eu vou tentar logar com o usuário do Bernardo. Então, eu vou pegar o login aqui, Bernardo, e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou tentar entrar. Não entrou. Por que não entrou? Porque o nosso mecanismo de login, ele está batendo. Ele está verificando exatamente o que o usuário está digitando aqui com o valor que está no banco de dados. Mas é verdade que o que eu estou digitando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é igual a esse valor aqui? Não é, né? Porque agora é um hash que está salvo no banco e não a senha propriamente dita do usuário, né? É um hash criado daquela senha. Então, qual que é a estratégia? Agora, no momento do login, a gente vai transformar o que o usuário está digitando para hash também e comparar o hash que o usuário está digitando
com o hash que está no banco de dados. Se por acaso ele encontrar, show de bola, a gente loga no sistema. Então vamos fechar aqui. Podemos fechar todas as nossas classes. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai até mexer aqui, ó. Tá vendo que tem esse senha válida? Aqui é onde ele compara se a senha do usuário é válida ou não. Por exemplo, se a gente vem aqui em Login Controller, ele pega, tem o método de entrar, busca por login o usuário, se achou, depois ele verifica se a senha do usuário, que está vindo da Login Model, é igual aqui ao usuário, dentro desse método de senha válida. Então, o que a gente vai passar a fazer agora? A senha que ele está comparando aqui é a senha que está no banco de dados. Como que é a senha que está no banco de dados? É essa, o hash. E a senha aqui minúscula, qual que é? A senha que ele está digitando em tela. Então, como que a gente vai fazer para transformar a senha que ele está digitando em tela em hash? Basicamente, a gente vai chamar o nosso ponto gerar hash. Então, aquilo que ele digitou na tela, eu vou gerar um hash e vou comparar com o hash que já está no banco de dados. Vou salvar aqui, vou dar um play. Agora, se eu tentar logar aqui com o login do Bernardo e a senha 123456, vamos tentar entrar. Show de bola! Bernardo aqui, o sistema já identificou, já conseguiu logar com o Bernardo. Porém, deixa eu sair aqui do sistema e tentar entrar agora com o usuário que eu estou vendo a senha aqui. 123456, que seria o admin ou o Fernando. Eu vou entrar com o admin aqui. Dá um entrar. Olha só o que aconteceu. Não funcionou mais, né? Por quê? Porque agora a gente está comparando hash com hash. E aqui no banco de dados a senha não é um hash. Está a senha aberta. Então a gente vai precisar fazer um update na mão aqui. Por quê? Porque esses dois usuários aqui, ele precisa ter o hash, né, dessa senha. Como eu sei que o hash de 123456 é essa daqui, porque foi a senha que eu criei para o Bernardo, eu simplesmente vou dar um update na minha tabela de usuários, setando para minha coluna senha o valor aqui deste hash. Eu não vou colocar uma cláusula aqui, where, porque eu quero atualizar todo mundo mesmo. E vou dar um F5. Bacana, ele atualizou as 3 linhas. Vou entrar aqui nessa tabela usuários. Todo mundo agora tem senha 123456 e o valor do hash já setado aqui dentro. Se eu tentar logar agora e dar um entrar aqui, olha só o que aconteceu. Perfeitamente. Já logou com o usuário aqui ADM numa boa. Vou tentar logar aqui com o Fernando. Logou também. E agora, desta forma, a gente está trabalhando mais seguro, porque agora a gente está usando um hash e outra. Eu não tenho a informação, a senha do usuário, né? Dessa forma, eu não preciso, de fato, aqui saber as informações, os dados de senha ali, de segurança do meu usuário do sistema. Bacana? Beleza, pessoal? Agora que a gente criou aqui o nosso hash, já está aqui bonitinho, maravilhoso, funcionando. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Na próxima aula, pessoal, a gente vai criar um mecanismo aqui de esqueci a senha. Ou seja, o usuário esqueceu a senha. Como recuperar essa senha? A gente vai fazer um fluxo onde ele vai clicar no botão esqueci a senha, vai digitar algumas informações dele e ele vai receber um novo link ali para alterar a senha dele, tudo bem? Se você tem alguma dúvida dessa aula, já coloca aqui no comentário. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, pessoal. Vamos ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.